Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 7, que está na página 38 de vocês. O tema dessa semana vai ser conceitos de oxidação, redução, oxidante e redutor, tá? Então a gente vai falar sobre o número de oxidação primeiro. O que é esse número de oxidação? Vai ser a carga elétrica que vai adquirir um determinado elemento quando fizer uma ligação iônica, ou o caráter parcial, quando em uma ligação predominante covalente. Então, se você tem uma ligação covalente, você não vai ter formação efetiva de carga, você vai ter uma carga parcialmente positiva e parcialmente negativa, porque vai depender da eletronegatividade, tá? De quem está envolvido ali. Então, olha o que vocês têm que saber, que o NOx de uma substância simples é sempre igual a zero. Então, se eu tiver N2, O2, H2, Na, Ag, o número de oxidação é igual a zero. Os elementos da coluna 1, que é o caso do sódio, potássio, a carga deles vai ser mais 1, tá? E da coluna 2, que é os metais alcalinos terrosos, né? Que é o caso do cálcio, magnésio, vai ter carga mais 2, tá? Quando você tem compostos, você tem que igualar a carga ali, se você não tiver, obviamente, nenhuma carga ali naquele composto, a carga dele é sempre igual a zero. Então, a soma de todos os números de oxidação tem que ser igual a zero. Vou mostrar para vocês isso quando a gente for fazer as atividades. E o que você tem que gravar também? Que quando você tem os halogênios, quando eles estão em substâncias binárias, ou seja, tem dois elementos só formando ali o composto, a carga dos halogênios vai ser sempre menos 1. Então, vai ser F-1, Cl-1, Br-1 e I-1. Nesses casos que você tem compostos binários, tá? Se tiver mais de um ali, aí eu já vou comentar para vocês que o número de oxidação dos halogênios já não vai ser fixa, se eu tiver 3 elementos para formar ali o composto, tá? E o caso da prata. A prata, quando eu tiver em substância composta, vai ser sempre mais uma carga dela, tá? E o alumínio, se tiver em substância composta, vai ser sempre mais 3 a carga, tá? O hidrogênio vai ser sempre mais 1, se ele for o menos eletronegativo, né? E vai ser menos 1 se ele for mais eletronegativo, tá? Que é quando ele tiver com o sódio, o cálcio, mas se for esse caso eu vou comentar com vocês. Então gravem que o oxigênio, a carga do hidrogênio, a carga dele é mais 1 nesses casos, tá? E o oxigênio, normalmente a carga dele vai ser menos 2, tá? Vai mudar quando tiver peróxido ou fluoreto, mas se aparecer esses casos eu vou comentar com vocês. Senão a carga do oxigênio é menos 2, tá? Então vamos aqui para as atividades que eu vou explicar para vocês como que eu posso montar, tá? Primeiro, deixa eu só comentar aqui que ele fala o seguinte: a soma algébrica do NOx de íons compostos é igual ao valor de sua carga total. O que ele quer dizer com isso aqui? É o que eu falei para vocês. Aqui são íons compostos. Ó. Você tem o enxofre, o oxigênio e a carga é menos 2. Então, quer dizer que a carga disso aqui tudo é menos 2. Então, quando eu for igualar, eu não vou igualar a zero, porque ele tem carga. Então, eu tenho que igualar a menos 2. Então, somados, a oxidação aqui, o NOx do enxofre e do oxigênio tem que ser igual a menos 2, tá? Então, eu não sei aqui é do enxofre, né? Porque do oxigênio eu comentei com vocês, é menos 2. Então, você vai ter que, se eu somar o NOx do enxofre com o NOx de oxigênio, isso tem que ser igual a menos 2. Então, na hora de montar aqui, ó, eu sei a carga do enxofre? Não. A do oxigênio, menos 2. Eu falei para vocês que se mudasse eu ia comentar, mas nesse caso não mudou. Então, se eu tenho um enxofre, então é 1 vezes N ou X, né? Mais, qual que é a carga do oxigênio? Menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Isso tem que ser igual a quanto? A carga que você tem aqui, ó. Menos 2. Então, você vai ter o menos 8 vai passar para lá, mais 8 com menos 2 vai ficar mais 6. Então, quer dizer que a carga do enxofre é mais 6. Então, eu posso usar para descobrir a carga de quem varia aqui, tá? Normalmente. Então, eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos quando a gente estiver fazendo as atividades.
Então, pessoal, olha só. Aqui vai falar sobre as descobertas recentes da medicina. E aqui ele vai comentar, ó. Indica a eficiência do óxido nítrico, NO, no tratamento de determinado tipo de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio ANO2. Quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contém O2. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e no NO2 são respectivamente. Então, vamos lá fazer as contas, né? Olha só, eu tenho o NO. Eu falei para vocês que, tirando as exceções, quando eu tiver oxigênio, a carga dele é menos 2. Então, nesse caso, vai ser menos 2. Só que eu não sei a do nitrogênio, é X. Então, se eu somar a carga desse e desse, como o composto não tem carga, eu tenho que igualar a zero. Então, fica X mais menos 2 é igual a zero. Aqui, ó, mais com menos vai ficar menos, então X menos 2 é igual a zero. Então, vou passar o menos 2 para lá e vou achar a carga do nitrogênio nesse caso, tá? Agora, já não é NO mais, é NO2. Então, olha só, agora eu tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho que multiplicar a carga dele por 2. Então, X mais 2 vezes menos 2 é igual a zero. Menos vezes mais é menos. Então, 2 vezes 4 fica... 2 vezes 2 fica 4. Então, fica menos 4. X menos 4 igual a zero. É só isolar o X aqui. Você encontra essa carga e essa carga fazendo isso. Lembrando que eu igualei a zero porque o composto aqui não tem carga, né? Não é um íon. Ele é um composto neutro, tá? Então, saibam fazer essa conta aí, tá? Bem simples. Então, eu falei para vocês que, salvo algumas exceções, que eu vou comentar se for o caso, o número de oxidação do oxigênio é menos 2, tá?